Apocalipse, capítulo de número 2. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Quando o livro foi escrito, na década de 90 do primeiro século da nossa era cristã, provavelmente por volta do ano 95, a igreja de Jesus estava enfrentando uma perseguição terrível. João, o apóstolo que recebe esta mensagem de Jesus, a mensagem é de Jesus, e João recebe a missão de escrevê-la, enviando cartas às 7 igrejas da Ásia. Nós vimos que João está preso na ilha de Pátimos por causa do testemunho, por causa da palavra do Senhor Jesus. E João estava ali preso por causa dessa grande perseguição que insurgiu contra a igreja de Cristo. E nós vimos no capítulo 1 que no dia do Senhor, João estava em espírito, ele encontrou-se em espírito, talvez adorando o Senhor, e ali João recebe a mais sublime de todas as visões da Bíblia. Ele vê Jesus Cristo glorificado. Até então, a figura que nós tínhamos de Jesus era apenas a figura do Cordeiro de Deus. Agora João está vendo uma figura gloriosa. Ele ainda é o Cordeiro, mas não somente o Cordeiro, ele é também o leão da tribo de Judá, aquele que vem na ira de Deus para promover a justiça, para julgar a terra. E João descreve a glória de Cristo, a glória do noivo, e nos mostra que ele segura a igreja em suas mãos. Nós vimos no final do capítulo 1 que esses símbolos apresentados aqui novamente, os 7 candelabros e as 7 estrelas, ambos os símbolos falam da igreja. E João, quando olhou para ver quem falava com ele, aquela voz que vinha detrás dele, a primeira coisa que João viu no capítulo 1 foi os candelabros. E nós deduzimos então que só podemos ver Jesus através da igreja, ou melhor, que Jesus se torna visível por meio da igreja. E o Senhor, que caminhava entre os candelabros, também tinha na sua mão direita 7 estrelas. E João ouviu do Senhor que os candelabros são as 7 igrejas e as estrelas são os anjos da igreja. E nós compreendemos que ambos
são figuras da Igreja de Cristo. E agora João começa então a falar mensagens específicas para cada uma daquelas igrejas na região da Ásia. Eu quero que os irmãos se lembrem, porque eu tenho dito isso aqui, que durante o governo do imperador Domiciano, a perseguição à Igreja de Cristo talvez tenha sido mais ferrenha e mais cruel do que a perseguição imposta por Nero décadas atrás. Os historiadores, com base nisso, chamam Domiciano de o segundo Nero. Nero, você deve se lembrar, é aquela figura histórica de um imperador insano, que ele mesmo coloca fogo na cidade de Roma e sobe e fica olhando a cidade queimar. Não sei se por providência divina ou por plano do homem, mas sei que Deus estava no controle. As únicas cidades que não queimaram eram as cidades mais habitadas pelos judeus e pelos crentes. Então Nero encontra aí uma motivação para acusar os cristãos de terem colocado fogo em Roma. Isso fez com que uma grande perseguição insurgisse e muitos crentes morreram por não negarem a sua fé. Agora, no reinado de Domiciano, décadas à frente, Domiciano levanta uma ordem, uma lei no império dizendo que todos deveriam adorá-lo, não apenas como o César, como o imperador, mas também como Senhor e Deus. Domiciano foi o primeiro imperador a evocar para si o título de Deus, de Senhor. E ele impõe nas províncias de Roma essa lei, dizendo que aqueles que não se curvassem diante dele em adoração, que não prestassem sacrifícios a ele, deveriam ser mortos. E aí imagina os irmãos, os crentes fiéis ao Senhor Jesus, que só se curvavam diante de Jesus, que proclamavam que o único Rei, Senhor e Deus é Jesus, começam a padecer terríveis sofrimento nas mãos das autoridades. Dizem os historiadores que faltou madeira para tanta cruz. Nós sabemos que os crentes eram pendurados em cruz, eram espalhado pinche nos corpos dos crentes e tacado fogo neles vivos, e eles queimavam nas ruas, nas praças públicas, nos jardins do imperador. A morte nas arenas, comido por feras, era uma das mortes mais misericordiosas. Quando Paulo foi decapitado, ainda há décadas atrás, dizem os estudiosos que foi uma morte de misericórdia, porque ele era um cidadão romano. Então imagine os irmãos o sofrimento que essa igreja estava enfrentando. Sessões de tortura. Josemar Bessa, comentando essa passagem de Apocalipse, ele disse que era comum o crânio dos crentes serem furados, colocado óleo fervente na cabeça dos crentes, para que eles fossem morrendo devagar, enquanto o seu cérebro era cozinhado. Homens esfolados vivos, decapitados, crucificados de cabeça para baixo. A igreja estava perdendo todos os seus direitos. Os crentes haviam perdido os seus direitos por não negarem a fé. Os seus bens estavam sendo tomados, suas casas, suas famílias morrendo, uma perseguição cruel. E no meio disso tudo, chega para essa igreja sofredora uma mensagem de consolo e de esperança. E a mensagem é: o Senhor Jesus segura a igreja na sua mão direita. Ele caminha no meio da igreja, ele está presente na igreja, ele cuida da igreja, e por mais que as circunstâncias adversas pareçam vencedoras, no final, quem vence somos nós.
Então essa mensagem veio para trazer encorajamento, força, alento, motivação, adoração, para uma igreja, em boa parte falando, fiel ao Senhor. Mas aquele que caminha no meio da igreja, não é apenas o Senhor da igreja, ele é também o noivo da igreja. E o seu relacionamento com a igreja é um relacionamento amoroso, de cuidado, é um relacionamento onde ele se preocupa com a noiva, e ele está preparando a sua noiva para o grande dia das bodas, para o grande dia do casamento. Como Paulo diz aos Efésios, o Senhor quer que a sua noiva esteja sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem nada que possa envergonhá-la diante da glória do noivo. João então recebe essa mensagem e ele vai escrever às 7 igrejas. Por que 7? Nós veremos, já vimos e continuaremos a ver que 7 é um número simbólico que fala da plenitude. Então essa é uma mensagem para todas as igrejas. É uma mensagem para todas as igrejas, em todos os lugares, em todas as épocas. O livro de Apocalipse não é uma mensagem apenas para a igreja do passado, muito menos uma mensagem apenas para a igreja do futuro. Ela é uma mensagem para a igreja do passado, uma mensagem para a igreja do futuro, mas também é uma mensagem para nós, a igreja de hoje, a igreja do presente. E aqui nessa primeira carta, nós veremos 7 cartas. A primeira delas é uma igreja chamada de a igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, uma região do Império Romano, muito rica, muito conhecida pelo seu amplo comércio, e essa cidade era a mais bela e mais poderosa e mais rica entre todas as cidades da Ásia Menor. E Paulo, que era um evangelista estratégico, um missionário estratégico, ele, na sua segunda viagem missionária, planta igreja em Éfeso. E vendo a importância daquela cidade, diz o livro de Atos que Paulo passou 3 anos, vejam bem, 3 anos, Paulo esteve em Éfeso, ensinando a esses irmãos, dia e noite, todos os mistérios, todo o desígnio, toda a vontade de Deus para a igreja. Depois de 3 anos ali, Paulo se despede dessa igreja, Atos 20, dizendo para esses irmãos, cuidado, porque lobos devoradores surgirão, virão e atacarão o rebanho, e no meio de vocês mesmos, homens maus se levantarão. Tenham cuidado, fiquem firmes na palavra, para que vocês não percam a graça, não se desviem, a palavra pode salvar vocês. Paulo então vai embora, e nós sabemos que depois ele deixa Timóteo como pastor dessa importante igreja, a igreja de Éfeso. Durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ou a carta a essa igreja Éfeso, um tratado profundo sobre o Evangelho, revelando mistérios, revelando o plano de salvação, revelando uma mensagem sublime sobre o plano de Deus para a igreja, feito antes da fundação do mundo, cumprido em Jesus, e onde a igreja deve servir ao Senhor mais e mais, com mais alegria, com mais santificação. Paulo então instrui aquela igreja, vê de forma muito prazerosa o avanço do Evangelho naquela igreja. Timóteo pastoreou essa igreja. Anos depois, para que os irmãos entendam a importância dessa igreja, o próprio João, o último apóstolo a morrer, também foi pastor da igreja de Éfeso. Provavelmente Maria, mãe de Jesus, tenha sido membro dessa igreja em Éfeso. Imagine a importância dessa igreja. João, quando escreve suas epístolas, ele tem o contexto de Éfeso na sua mente. Ele tem a ideia de que falsos profetas caminhavam, mas essa era uma igreja bem instruída,
E Jesus, quando se dirige a essa igreja com uma mensagem específica, no momento de luta, no momento em que a igreja está sendo perseguida, ele traz uma mensagem de encorajamento, ele faz elogios a essa igreja, mas como bom conhecedor da igreja, ele também aponta a fraqueza da igreja. Ele não faz isso como um crítico de plantão, mas ele faz isso com a intenção de curar a igreja, porque só Jesus tem o remédio para curar a igreja. E aqui, meus irmãos, nós vemos que o Senhor está andando no meio da igreja, segurando a igreja na sua mão direita, e a igreja de Éfeso, que possuía uma boa doutrina, que possuía uma boa teologia, e que tinha se esquecido do primeiro amor, talvez ela tivesse contra ela que esta acusação de que, embora caminhando bem na doutrina, caminhando bem na palavra, defendendo bem as escrituras, ela tivesse abandonado o mais importante, o primeiro amor, o amor ao seu Senhor, aquele amor que a atraiu até Cristo, que levou os irmãos a entregarem suas vidas ao Senhor Jesus. E o Senhor diz a essa igreja: conheço as tuas obras. Se nós podemos acreditar que essa é uma palavra para a igreja de hoje, nós também podemos dizer: o Senhor conhece as nossas obras. É também uma convicção para cada um de nós: o Senhor nos conhece muito bem. Irmãos, a nossa teologia, fundamentada nas Escrituras, com certeza é uma teologia saudável, a nossa doutrina é saudável, mas esta carta vem nos fazer advertências sérias, e eu quero, nesse mesmo sentido, dizer para os irmãos que nós não podemos perder a visão bíblica de que o Senhor está no meio da igreja. O Senhor passeia no meio da igreja, o Senhor caminha no meio da igreja. Ele não apenas sustenta-nos na sua mão, mas Ele também caminha conosco e entre nós, e no meio de nós. Talvez esta verdade tão esquecida na nossa teologia, esquecida nos nossos cânticos, esquecida nas nossas convicções, tenha cooperado, colaborado para uma posição fria da igreja, por não reconhecer a presença real de Jesus em nosso meio. Muitas pessoas se portam de maneira irreverente durante o culto, por não conhecer a presença real de Jesus entre a igreja, no meio da igreja, presente na igreja, segurando a igreja em suas mãos. Muitos de nós passam a semana inteira sem reverenciar o Senhor, sem adorá-lo, sem prestar o culto diário, o tributo diário, a oração diária, o devocional diário. Ouça essa verdade e guarde no seu coração, porque feliz é aquele que guarda as palavras dessa profecia. Jesus caminha entre nós, Ele está presente aqui nessa noite, irmãos. Nós o adoramos, nós o bendizemos, nós oramos a Ele, nós fazemos orações, nós falamos o nome dEle, porque Ele está vivo. Ele esteve morto, sim, mas Ele está vivo e está entre nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor começa sua mensagem a esta importante igreja, fazendo elogios sinceros, consideráveis. Então vamos ver o que o Senhor apreciava na igreja de Éfeso. Primeiro, o Senhor conhecia as boas obras dessa igreja. O problema dessa igreja não estava nas suas obras, porque as suas obras eram boas. As obras dessa igreja eram conhecidas. Era uma igreja que trabalhava arduamente
Essa ideia de trabalho árduo é a ideia de um trabalhador braçal, alguém que ganha o seu pão no dia a dia com o suor do seu rosto, trabalhando pesado. E essa era uma igreja trabalhadora, uma igreja que, a partir dela, o evangelho se espalhou por toda a Ásia. Essa era uma igreja que saía das suas quatro paredes e pregava o evangelho a outras nações, a outras províncias, a outros povos, a outras pessoas. Éfeso então ficou conhecida por suas boas obras, uma igreja que trabalhava arduamente e uma igreja que não se dobrou, não se dobrava diante da perseguição cruel que estava enfrentando. Uma igreja perseverante, paciente no sofrimento. Esses irmãos aqui não eram aqueles irmãos que, quando encontram dificuldades na vida, pensavam ou pensam em largar a igreja. Essa igreja não, irmãos. Éfeso foi reconhecida por Jesus como uma igreja perseverante, uma igreja que se manteve firme, que a tempestade veio, deu contra ela, abalou, mas ela não caiu, ela estava firmada. É um elogio a essa igreja, e eu espero que o Senhor possa também fazer esses elogios a cada um de nós aqui nessa noite. Sejamos trabalhadores, sejamos crentes operosos, produtivos, que a boa semente plantada em nós produza frutos abundantemente, irmãos. Que possamos frutificar no Espírito, que possamos frutificar também fazendo boas obras, evangelizando pessoas, por que não ganhando almas para o Senhor Jesus, de maneira abundante. Versículo 2 ainda, o Senhor diz dessa igreja: sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Era comum nesse tempo falsos mestres, falsos profetas passarem de cidade em cidade, de igreja em igreja, anunciando um evangelho diferente daquele que Jesus dera aos seus apóstolos. E essa igreja, me parece que aqui está seguindo o conselho do próprio João, quando escreve a sua primeira epístola, e diz para aqueles irmãos: olha, não aceitem qualquer espírito, mas coloquem os espíritos à prova. E quando alguém chegava na igreja de Éfeso, anunciando uma outra doutrina, anunciando o evangelho, antes que essas pessoas fizessem estragos na igreja, a liderança da igreja, a própria igreja, colocava essas pessoas à prova, para ver se a sua doutrina era uma boa doutrina, se era uma doutrina saudável, se era uma doutrina bíblica. E aqueles que não pregavam boa doutrina, sabe o que os irmãos de Éfeso faziam? Apontavam eles como impostores. João chega a dizer numa das suas cartas que nós não devemos nem cumprimentar os impostores, nem saudá-los com a paz. Então nós precisamos conhecer a verdade, irmãos, porque a verdade nos livra da mentira. E há também nos nossos dias muitos falsos mestres, muitos falsos profetas se levantando, pregando heresias, desviando pessoas, e nós precisamos ser como Éfeso, conhecer a verdade para que a mentira não nos engane. Por isso temos o zelo, como esses irmãos, de pregar boa doutrina, de expor as Escrituras, de falar a verdade, de nos portar diante da palavra de Deus em submissão àquilo que está escrito. E esse deve ser o compromisso de cada um de nós. Versículo de número 3, mais uma vez o Senhor diz: você tem perseverado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Meus irmãos, que possamos dizer como os velhos crentes diziam: a luta vem e passa, não desanima não,
Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Nós somos ovelha do Senhor, estamos nas mãos de Deus e nada vai nos tirar das mãos do nosso Salvador. A nossa salvação vem do Senhor. Como pastor da igreja, o Senhor não apenas faz elogios, mas Ele é aquele que conhece a igreja intimamente. Ele é aquele que conhece a igreja de segunda a segunda. Ele não conhece a igreja só na hora do culto, mas Ele conhece a sua igreja no dia a dia. Irmãos, o Senhor nos conhece quando nós estamos dormindo, irmãos. O Senhor nos vê quando ninguém mais nos vê. O Senhor é capaz de saber, discernir os nossos pensamentos mais íntimos. A Bíblia diz que o Senhor nos conhece, conhece o nosso exterior, mas também conhece o nosso interior. E na verdade, é com o interior que Jesus está mais interessado. E quando Ele olha para essa igreja, elogia a sua aparência, elogia as suas virtudes, era uma igreja virtuosa. Ele faz também um raio-x da igreja, e Ele consegue ver o interior da igreja, e Ele percebe que o coração da igreja de Éfeso está frio. É um coração que não queima mais, é um coração que não adora como adorava anteriormente, é um coração que esfriou, irmãos. E o Senhor denuncia o pecado e a fraqueza dessa igreja. E Ele diz então, no versículo 4: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Eu quero que os irmãos entendam uma coisa: a igreja não havia parado de pregar a verdade, não havia parado de evangelizar, não havia parado de colocar à prova homens maus. A igreja continuava se reunindo, continuava cultuando, continuava pregando, porém, não era mais como antigamente, não era mais como o início. A motivação de Éfeso era outra, a motivação dos irmãos era outra. Esses irmãos abandonaram o primeiro amor, se tornaram frios, talvez críticos de plantão, calculistas, olhavam mais para os outros do que para si mesmos, eram capazes de discernir o erro na vida dos outros, mas não eram capazes de olhar para dentro de si mesmo e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o meu coração está frio, porque eu não consigo fazer as coisas que eu fazia no começo. Essa era uma igreja, irmãos, capaz de julgar os outros, mas incapaz de julgar a si mesmo. Ela não seguiu o conselho que Paulo deu aos coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Éfeso não foi capaz de conhecer o maior problema da sua vida, o abandono ao primeiro amor. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele disse que quando nós olhamos para a vida dos irmãos, quando nós olhamos só para o pecado dos outros, nós nos tornamos frios, nós nos tornamos críticos, nós nos tornamos fariseus, hipócritas. Achamos que nós temos a lei, que nós temos a escritura, que nós temos Deus e que os outros não prestam. Ah, meus irmãos, o Senhor deixa essa mensagem para a igreja não como alguém que está colocando o dedo na ferida para machucar, mas como alguém que quer cortar a ferida, cortar o tumor para que ela possa curar. E o Senhor diz a essa igreja: eu tenho isso contra você, mas no versículo 5, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Eu não tenho dúvidas de que este é um exercício que deve fazer parte da vida de cada um de nós,
Constantemente devemos parar na nossa caminhada e avaliar como estamos andando. Temos boa doutrina, temos bom conhecimento bíblico, sabemos quem são os impostores, quem não são, mas como está o nosso amor para com Deus? Como está a nossa comunhão com Deus? Ela é tão real, ela é tão fervorosa, ela é tão vigorosa como no começo? Ou o tempo também tem nos esfriado como esfriou essa querida igreja? E a igreja então abandonou o seu primeiro amor. Ouve do Senhor essa mensagem urgente: arrependa-se, arrependa-se. Eu não sei como, mas eu acredito piamente que algumas pessoas, talvez aqui nessa noite, ainda pensam que a mensagem de arrependimento é uma mensagem só para quem não frequenta a igreja. Ainda há pessoas que pensam que a mensagem do arrependimento é uma mensagem só para aqueles que estão bêbados pelos bares, estão drogados pelas ruas, mas não, meu querido. Sempre que nós lemos as Escrituras, e aqui o Senhor está falando com uma igreja, a mensagem ainda é o que, irmãos? Arrependa-se, arrependa-se. O problema da nossa frieza é a falta de arrependimento. O problema da nossa frieza é porque abandonamos o primeiro amor. O problema da falta de arrependimento, e eu estou construindo aqui um pensamento lógico, é porque muitos não param para refletir sobre a sua vida. Muitos estão vivendo como aqueles irmãos lá em Corinto, agora de maneira reprovada, vivendo como se o reino de Deus não fosse chegar mais, e como se a única coisa que importasse fosse o aqui e agora. E Paulo no capítulo 15 de Coríntios diz: meus irmãos, se nós esperarmos em Deus só nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Alguns irmãos estavam dizendo naquela igreja de Corinto que a ressurreição já havia passado, que o reino já havia passado, e a filosofia deles era: vamos comer e beber, porque amanhã vamos morrer. E muitos dos nossos dias estão vivendo assim, irmãos, sem uma análise introspectiva, sem uma meditação, sem uma reflexão, sem colocar a mão na consciência. Acordam de um jeito e vão dormir pior do que acordaram, não oram, não refletem sobre a vida, não falam com Deus, não confessam os seus pecados. Qual foi a última vez que você teve um momento íntimo com o Pai, e que você pôde dizer chorando: ó Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho? Qual foi a última vez que as lágrimas molharam o teu rosto em contrição profunda, em arrependimento sincero, e você disse para Deus: eu sou um pecador, aceita-me por misericórdia? Porque é isso que nós somos, irmãos, pobres, miseráveis, pecadores. Mas lembre-se, nós estamos na mão do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é quem nos mantém de pé, e quando nós caímos, Ele é quem nos levanta. Amém, queridos? E Ele está aqui nessa noite para nos levantar, para nos segurar na sua mão, para nos manter de pé, para nos encorajar com a tua palavra fiel. Lembre-se de onde caiu e pratica as obras que praticava no princípio. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Quais eram as obras que Éfeso praticou no princípio? Algumas delas eu já falei aqui. Esses irmãos receberam o Evangelho com alegria. Lá no livro de Atos diz que muitos, quando creram, eles procuravam a igreja e confessavam os seus pecados e as suas obras más publicamente. Sabe o que é isso? Um quebrantamento tão grande que eles não tinham constrangimento de dizer: olha, eu fazia isso de errado, eu fazia aquilo de errado, mas hoje o Senhor me alcançou e eu tenho nova vida.
Esses irmãos confessavam o que o Senhor, as suas obras, mas publicamente. Diz lá o livro de Atos que muitos que praticavam religiões místicas traziam os seus livros de magia e queimavam em praça pública. Livros de magia, de religiões falsas, porque isso imperava na cidade de Éfeso. Era onde estava o templo de Artemis ou de Diana, e ali ela era cultuada. E quando se insurgiram contra Paulo e os apóstolos, eles disseram, o pessoal que fazia os ídolos, pode ser que a deusa deixe de ser cultuada, e ela deixou mesmo, porque aonde a verdade chega, a mentira não prevalece. Porque onde a luz brilha, as trevas não podem reinar, amém, queridos? Porque onde o Senhor Jesus está, o mal tem que bater em retirada. É por isso que nós caminhamos seguro, porque Jesus está no nosso meio. Essas eram as boas obras de Éfeso, mas você deve se lembrar, quais eram as boas obras que você praticou no início, e que hoje não pratica mais. Irmãos, todo crente sabe bem o que é o primeiro amor. Os primeiros dias de crente são dias emocionantes. A gente ora, a gente chora, a gente dá glória a Deus, mesmo passando pela prova. Ele quer estar na igreja, ele quer cultuar. O culto para ele é o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele ouve o que o pastor fala, leva no coração, repete para os filhos, repete para a esposa, repete para os amigos. A palavra queima, a palavra toma conta da mente, a palavra dirige os seus passos, sua vida. E esse crente no primeiro amor, sabe o que ele faz, irmãos? Ele abandona os seus pecados mais difíceis. Ele abandona o cigarro, ele abandona a bebida, ele abandona o adultério, ele abandona a imoralidade, ele vai abandonando os maus hábitos, ele vai quebrando padrões de comportamento, ele vai praticando justiça, porque ele está no seu primeiro amor. Ele ama o Senhor e nada mais importa para ele. Nada mais importa. Ele não faz cálculos para ver se seguir a Jesus trará prejuízos, não. Ele sabe que os prejuízos mensuráveis dessa vida são incomparáveis aos ganhos imensuráveis que teremos no céu. Então ele está no primeiro amor. Você já viveu esse tempo? Só que esse é um tempo que nunca deve passar na vida do crente. E no dia que você olhar para dentro do seu coração e perceber que o primeiro amor não queima mais, arrependa-se e volte à prática das primeiras coisas. Um pastor do século XIX disse que a melhor maneira de quebrar um mau hábito é deixá-lo cair. Arranca e joga para longe de ti. Você não é escravo do pecado. O pecado não tem domínio sobre você. Arrependa-se e volte à prática das primeiras coisas. No começo nós recebemos o reino de Deus como crianças. Acreditamos na palavra, acreditamos na pregação, acreditamos nos irmãos. Versículo 6, e eu estou terminando. Depois de apontar o pecado da igreja e o caminho para o retorno ao primeiro amor, o Senhor diz ainda, mais um elogio, relembrando o que já havia dito: mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como também as odeio. Em poucas palavras, os nicolaítas eram aqueles que estavam trazendo um evangelho mais fácil para aquela igreja. Era aquela turma que dizia: isso não tem nada a ver, isso é radicalismo. Os nicolaítas incentivavam uma vida de impureza na igreja. Eles chegavam a dizer que a prática sexual fora do casamento não era pecado, era um prazer. Eles queriam gozar o melhor da terra e o melhor do céu. Mas a igreja de Éfeso disse: não, a gente não concorda com isso. Deus quer santidade e nós daremos santidade ao Senhor. Volto no versículo 5 para falar sobre o alerta.
quando o Senhor diz: se não se arrepender, verei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. O que o Senhor está dizendo aqui? Se não houver arrependimento, a igreja vai perder a sua luz, ela vai deixar de brilhar, ela vai deixar de ser igreja. E não é isso que acontece na vida daqueles que não se arrependem? É ou não é, irmãos? Infelizmente, a história vai mostrar que a igreja de Éfeso não se arrependeu. Essa igreja não existe mais. A cidade de Éfeso não existe mais. Mas eu e você estamos aqui para nos arrepender, para voltar ao primeiro amor. E o texto termina com uma grande promessa: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pergunta: lá no céu vai ter comida, irmãos? Sim, comida boa. Nós vamos comer aquilo que Adão e Eva não comeram no jardim. Eles preferiram o fruto proibido, mas nós comeremos a árvore da vida. Onde está essa árvore? Onde nós comeremos dessa árvore? No paraíso de Deus, na Nova Jerusalém, na cidade santa que João viu. Irmãos, só vai participar desse banquete o vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que sempre volta ao primeiro amor. O vencedor não é aquele que nunca caiu, não é aquele que nunca se sujou, porque todos nós somos como o filho pródigo. Todos nós, um dia ou outro, abandonamos a casa de Deus. Vez e outra nós saímos da casa do Pai. Às vezes passamos uma semana lá fora. Mas o vencedor é aquele que volta ao primeiro amor. E como o filho pródigo disse: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Que você possa dizer isso nessa noite: Senhor, hoje eu me levanto e volto para os teus braços.